Olá, boa noite, você que acompanha a TVU no canal 55 UHF, no 11 da NET, em tvuplay.tv.br e através das nossas redes sociais. Não me pergunte o que vai acontecer no programa de hoje. Vou entrevistar o meu querido Afonso Ritter. A gente já cantou e a nossa voz não é lá essas coisas. A gente já falou muito sério de economia, mas também a gente já deu grandes risadas. A gente já deu palpite sobre política, culinária, a gente já fez muita coisa no ar juntos. Então, eu não sei o que vai acontecer hoje. Só sei que eu convido você a acompanhar Afonso Ritter no 21h30, ele que vai estar conosco a partir de janeiro de 2017, aqui na TVU. Tu tá rindo, mas é verdade ou não é, Afonso Ritter? Estamos no ar, Afonso Ritter. Nós já cantamos o hino da independência juntos. Tu é mais afinado que eu. Ainda bem que ele reconhece. Não, claro. Tu tem afinação. Tu participou de coro, né? Sim. Toquei violão na minha vida já. Tocou violão. Toquei... como é que é o... Piano? Exatamente. Teclado, principalmente. Né? Esse é o Afonso Ritter. Quando você lê a coluna dele no Jornal do Comércio, quando você lê... o Afonso Ritter, sisudo, quando você lê, ouve o Afonso, ouvia o Afonso, aquela coisa assim, né? Não, é um homem... Normal. Normal. Ele ri. E o Afonso me ensinou uma coisa assim, não podemos nos levar a sério. É, não é? A gente dizia isso no Jornal Gente. É verdade isso. Né? Pô, tá lembrando o Jornal Gente? Nós trabalhamos juntos, né? Eu vou dizer o seguinte, eu me lembro do dia que o Bira Valdez pegou e me convidou para participar do Jornal Gente. Jornal Gente nessa época era Bira Valdez, Afonso Ritter, Políbio Braga. Eu digo assim, onde é que eu vou me meter, cara? Ninho de cobra. Não, e os três, assim, me parecia assim, uma coisa muito... Né? O Afonso, o Políbio, assim, meus ídolos, minhas referências, mas o que eu vou fazer, né? Aí não, chega lá, cara, era um negócio assim, a gente dava muita risada, se divertia e até passava informação para as pessoas. Sim, o Felipe era o nosso âncora. E aí eu vou revelar uma coisa que ele não vai gostar. Às segundas-feiras, frequentemente, para não dizer muitas vezes, frequentemente, quem tinha que assumir a ancoragem do programa era eu, porque ele chegava atrasado. Ele vinha direto da noite para o trabalho. O ouvinte não entendia. Acontecia o seguinte, o Jornal Gente abria às 7h30, como segue abrindo hoje, com o Osíris lá e tal. E hoje é uma participação especial, Jornal Gente Notícia, né, na primeira parte ali com o Osíris. E aí, 7h30 da noite, terminava o primeiro jornal da Bandeirantes. E seu horário sagrado, sinal das 7h30, e eu não chegava. E aí o ouvinte não entendia nada, porque o Afonso abriu o programa, 7h30, e daqui a pouco eu entrava assim, e aí o Afonso, eu vou te anunciar, assim, não anuncia que é melhor não anunciar. E a gente ia trocando, né? Eu ia comentando, ia subindo, e vamos, eu chegava atrasado. Mas foi um dos melhores tempos do Jornal Gente. Porque, foi muito legal. A gente se divertia. A gente cantou o hino da independência, tu, o Políbio e eu, a gente não tinha o que falar num feriado de 7 de setembro. E não foi tu ou o Políbio começaram a cantar o Japonês da Pátria, filho, e nós começamos a cantar e emendamos o hino. O único hino que eu não gosto de cantar, por alguns versos, é o hino rio-grandense. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda... Não podiam ter achado coisa pior do que... Mas o Afonso... A gente é arrogante no Rio Grande do Sul, né? A gente tem essa soberba, né? Ah, não, eu não tenho. Tá, caro telespectador, você não tem. Boa parte não tem. Mas, como um todo, a nossa imagem é uma imagem. A cultura é um negócio pesado. A gente pega. Né? Eu acho que o cara retratou, ao contrário, eu acho que o cara retratou bem. Esse negócio do sirvam nossas fazendas, até parece que a gente é melhor. Talvez seja isso. Até parece que a gente é melhor que os outros, não é? Nós éramos os melhores em política, os melhores na educação, em tudo nós éramos melhores. E agora nós estamos descobrindo que somos um dos últimos lugares do Brasil. Que degringolada, né? Degringolada pode parecer culpa de gringo, não é verdade? Então vamos mudar. Que derrocada, aí é melhor. É verdade isso.
Mas você me anunciou e eu fiquei até meio preocupado, né? Mas estou sentindo que a pauta de fim de ano, né? É uma pauta de fim de ano. Afonso, bem mais, é o seguinte, Afonso, eu estou fazendo programas especiais. Tu é meu ídolo, tu sabe disso. Né? O Afonso, tem perguntas aí para o Afonso. Depois nós vamos fazer algumas perguntas para o Afonso. Mas vamos lá. O Afonso está chegando também na TVU em janeiro de 2017, né? Agora, portanto, para trazer o programa, que é um programa que tu já fez várias vezes, né? Tu vai entrevistar empreendedores, homens de negócio, contando, revelando os segredos deles. Essa é a história. Exatamente isso. Eu fiz isso durante 20 anos na rádio. Agora eu vou fazer na televisão, de convite, eu acho. Era uma das coisas que eu gostava mais de fazer. Porque, de uma certa forma, o que nós estamos vivendo no Brasil, de políticas econômicas frustradas, né? Nós passamos com várias políticas, olhando assim para trás. Só mais recentemente as coisas parece que se reorganizaram no Brasil, com exceção dos últimos 2, 3 anos, em que nós estamos amargando uma recessão fantástica, né? Mas antes nós já tivemos problemas sérios. Então isso começa, quem vive falando sobre isso, começa a saturar, né? É sempre aquele problema, aquele estresse. E as pessoas, quando tu encontras na rua, no supermercado, no restaurante, como é que vai a nossa economia? Eu já tenho vontade de dizer o seguinte: vai a Ponte de Paris. Vai para a Ponte de Paris. Olha, nossa economia vai mal, não me pergunta para a economia. Então, é um programa que eu gosto de fazer exatamente. Algumas pessoas gostam de parar a gente no supermercado e perguntar pela economia. E tu está olhando o preço, o que tu faz? Tu quer ser simpático com as pessoas. Olha o preço, sumiu. Da semana passada para cá sumiu, está mal a economia. É verdade isso. Então, o programa que eu vou fazer aqui, apresentar aqui, é diferente. Ele conta o lado positivo da economia, daquelas pessoas que venceram. Por isso que o programa também vai se chamar Vencedores. Ele se chamava Empreendedores quando fazia na Bandeirantes, isso durante os últimos 20 anos, e nós trocamos de nome porque realmente as pessoas que conseguem, até numa circunstância como essa, da pior crise econômica do século, digamos, dos últimos 100 anos, nós estamos vivendo aqui. Isso foi dito pelo presidente da Fiergs, Heitor Müller, ainda essa semana no fim de ano. Então, mostrar o lado positivo de quem vence. E hoje nós temos toda uma geração nova, isso eu gostaria de salientar, que de repente encontrou uma geração nova que já nasceu e se desenvolveu na era digital. Que de repente encontram uma ideia nova, positiva, que pode nos ajudar em várias circunstâncias da vida, né? Então, que se chamam de startups, as empresas dessa geração nova. Então, é também uma forma de nós darmos visibilidade a toda uma trajetória que é muito recente, mas é muito positiva. Antigamente a gente dizia de um filme, né, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Hoje é uma ideia na cabeça, um investimento para iniciar um startup, né? Quer dizer, a gurizada tem sacadas no mundo digital, nós não estamos prestando atenção. O produto saiu ali da Técnico qualquer coisa, né? da Unicinos, da PUC, da Universidade Federal, dos centros tecnológicos que a gente tem no Rio Grande do Sul, e que eu acredito realmente, a imprensa presta pouca atenção nesses centros tecnológicos. É verdade isso. E quando nós falamos em startups, o senhor e a senhora que tem smartphone deve ter dúzias de aplicativos. Sim. Pois aplicativos estão sendo feitos ou foram feitos por startups, por gente nova. O gurizada teve uma sacada, vai lá, cria. E como nos ajuda, né? E como nos ajudam esses aplicativos. Então é isso que eu gosto de fazer. Eu ainda não me entreguei, né, à aposentadoria, estamos falando em previdência social. Né? Porque tem gente, é o seguinte, tem gente que deseja, quando é que vou me aposentar? Quantos anos tu tem de jornalismo? Eu entrei em 31 de janeiro de 1971. Então, 45 anos de jornalismo. No dia 31 de janeiro. Posso dizer da profissão anterior, não? O sacerdote. Não, tu foi professor, antes teve o sacerdócio. Antes teve o sacerdócio. Eu era professor na faculdade de enfermagem
que estava vinculado à faculdade a Santa Casa de Misericórdia. Tu já tinha largado o sacerdócio. Sim. Tu já teve uma transição. Como as regras da Previdência, tu teve uma transição entre o jornalismo. Tá certo. É isso aí. Afonso, 45 anos de jornalismo, sempre na economia? Sempre na economia. Começou na editoria de economia e nunca mais parou? Eu vinha de um estágio no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, né? Porque a redação do Jornal do Brasil aqui, a sucursal, era muito forte e eles faziam um concurso das melhores reportagens. Eu, no terceiro ano de jornalismo, fiz FAMECOS, né? Eu fiz uma reportagem sobre um hotel, uma lodoterapia de Gramado. E até com um título que eu achei que é criativo. Neste chão, neste gramado, até o chão é bom. Isso é 70? Isso é 69? Foi em 71, acho. Porque, não, 70, exatamente 70. Isso. Porque em janeiro de 71 eu fiz esse estágio no Rio de Janeiro. E aí já tinha lodoterapia em Gramado. Gramado já estava... Sim. Já tinha... Hoje tem o CUR hotel. Sim, hoje tem o CUR, tem outros spas. Outros spas, exatamente. Mas olha, isso aí nós estamos falando de 46 anos atrás. Aí eu cheguei passei no Correio, não tinha vaga. Aí cheguei na 0 Hora, onde o chefe de reportagem era o Carlos Bastos. Querido. E o secretário de redação era o Armando Burti. Os dois ainda estão na ativa. E estava saindo para a Folha da Manhã um cara que fazia economia. Que depois se perdeu, etc. Ele tinha uma posição política de esquerda e tal. Ele teve que sair fora do Brasil. Daqui a pouco eu vou me lembrar dele, né? Exatamente isso. Aí disseram, olha, tem lugar na economia. Então eu abracei e me fui. Até porque nos meus engajamentos anteriores, eu tive um pequeno engajamento político. Pequeno nada. O Afonso, tu é muito modesto nisso. Tu teve uma participação importante na luta contra a ditadura. Sim. Né? Por sinal, meus 2 companheiros de jornal, gente, eu tenho muito orgulho deles. Eles tiveram uma posição muito de luta contra a ditadura. O Políbio estava na União Nacional de Estudantes, na União Secundarista e depois na Nacional, né? Preso em 10 estados. E o Afonso também. A ditadura os considerava subversivos. Você foi um subversivo, Afonso. Quem olha a tua imagem assim com esses cabelos brancos não acredita. Você foi um subversivo. Mas também uma parte do cabelo branco deve ter surgido de lá mesmo. De lá mesmo. Não, mas então eu usava muito a economia no meu engajamento. E quem me ensinou a economia assim no dia a dia, tu não vais te lembrar dele. Francisco Carrião Júnior. Claro, querido, foi deputado federal, morto precocemente num acidente de avião. Né? Avião dele, né? Avião dele, né? Depois de jornalista, professor da universidade e político. Né? E é uma figura fantástica, é uma figura fantástica. Muito então querido. eu tinha mais ou menos, às vezes as pessoas me perguntam... Nós estávamos no ar no jornal, não estávamos no ar no Jornal Gente, mas nós noticiamos no Jornal Gente com muito pesar, porque nós tínhamos todos nós algum momento cruzado a vida com o Carrion. Exatamente isso. E aí eu me senti muito à vontade de abraçar a economia, né? Eu achei interessante e foi, a partir daí eu sempre trabalhei na economia. Eu trabalhei 17 anos na 0 Hora, Gaúcha, televisão e rádio. Depois fui para o Câmara 2, né, no Cláudio Duarte. 7 anos e depois 21 anos na Bandeirantes. Essa é a minha trajetória. E fiz jornal na 0 Hora e agora 20 e tantos anos no Jornal do Comércio. Afonso, eu te perguntar, você falou aí, Rádio Gaúcha, TV. A minha lembrança tua na TV, você fez comentários econômicos na RBS? Não? Eu entrava para participar de entrevistas, né? Uma das poucas vezes que fui a Brasília, eu nunca tive a oportunidade, também não me interessei muito em ir a Brasília, né? Sim. Foi para entrevistar o Delfim Neto. Era o todo-poderoso ministro da Fazenda. Então, continua dando os pitacos dele. Né? Hoje até... Hoje está mais calado. Mas... hoje eu gosto mais dele do que então, né? Que realmente ele... Como todos nós, na medida que nós avançamos na idade, ficamos mais conservadores um pouco, né? E ele ficou mais progressista. Ficou mais progressista, né? Inclusive,
Eu não sei no governo Temer, mas no governo Dilma se falava muito que ele conversava com a presidenta Dilma. Mais com o Lula, eu acho que ele não gostava com Lula, muito. Com a Lula. Dilma não gostava muito dela porque ela também é economista, né? E aí, sabe... Sim, tinha os atritos ali. Exatamente, ideológicos, pelo menos, né? As posições diferentes. Exatamente. É verdade, mas ele passou da ditadura, foi deputado federal. É bom lembrar que ele foi deputado federal já pelo PMDB, mas sempre dando os pitacos dele na área econômica. Tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula, menos no governo Dilma, mas também dava os pitacos dele lá. É uma figura que atravessou aí os últimos 50 anos da economia brasileira, ele está presente de alguma forma. É verdade, isso é verdade. E eu tenho uma pequena, digamos, nesse conjunto de trabalhos que eu fiz. Na década de 70, trabalhei durante 4 anos na revista Veja, na parte local. Uhum. A revista Veja tinha páginas amarelas, tanto na entrevista como em pequenas notas sobre empresas de capital aberto. Sim. E nessas pequenas notas que eu fazia localmente. O Hélio Gama fazia isso, como ele era o editor lá em São Paulo, na própria redação da revista. Né? E também trabalhou conosco na Bandeirantes, no João Gente. Estou conversando com o Afonso Ritter, ele estreia em janeiro Vencedores aqui na TVU. Próximo bloco a gente segue conversando com o Afonso. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Conversa essa noite com o meu querido Afonso Ritter, jornalista, estreia em janeiro Vencedores aqui na TVU. No intervalo comercial, eu perguntava mais para o Afonso a respeito da experiência dele em TV. Me lembro dele no Câmara 2, assim, antes do Câmara 2 teve TVE. Inclusive, tu estava na época do incêndio da TVE. Eu saí naquela época porque, evidentemente, reduziu o espaço lá da TVE. Aí eu tinha um comentário sobre o jornal, coisa que eu fiz na Bandeirantes desses 21 anos, né? Sim. E, comigo na bancada. Comigo na bancada. Sim, bom. Eu estou falando de televisão. Sim. E fazia também mais rádio na RBS, no programa do Daut. Quando eu terminava, acho que era às 4 da tarde, sim, uns 15 minutos antes, o Fehlberg, Carlos Fehlberg, que era o editor de política,
ele dava o pitaco sobre o que era a manchete, que seria notícia no dia seguinte, e eu falava na economia, porque eu fui o primeiro editor de economia da Zero Hora. Zero Hora, só lembrando, ela surgiu da última hora, Sim. Portanto, ela não tinha, digamos assim, um foco mais voltado à economia, era mais polícia, futebol e alguma coisa política, né? Para que as pessoas, assim, guardadas proporções e tal, a Última Hora era um jornal mais popular. Isso. O que seria hoje, dentro da RBS, um diário gaúcho, era a antiga Última Hora. Guardadas as proporções, né? Aí, quando vai para a Zero Hora, né, Maurício começa a transformar em um jornal com política, economia, variedades, né? Começa a organizar a coisa e crescer. Né? É o primeiro passo do crescimento, inclusive, do hoje Império RBS. Né? Então, a minha participação era mais em rádio do que na televisão, na RBS, durante esse período que eu estive lá. Né? E aí eu me lembro muito de ti no Clóvis, porque o Clóvis conseguiu fazer um negócio genial. Primeiro, colocar TV local, 10 da noite. 10h30. 10h30, na faixa das 10, mas às 10h30. Né? Sim, porque terminava às 12h30. Né? Exatamente. Né? Então, 10h30 da noite entrava ali. E com o Clóvis ali entrou muita gente. Muita gente passou por aquela bancada do Câmera 2. Né? Afonso, Políbio, Tânia Carvalho, Magda Beatriz, José Antônio Dauti na estreia, Barrio Nuevo. Né? Era uma gama de pessoas das mais variadas, jornalistas experientes, passando a informação em um horário local à noite. Né? E tivemos polêmicas muito fortes, né? Tanto que da campanha eleitoral ia haver um debate entre o Marquesan e o Colares, e um deles não veio, acho que foi o Marquesan. É o debate da cadeira vazia, né? Aí deixou a cadeira vazia. Aí no dia seguinte o programa não foi ao ar, né? Foi... o tribunal tirou. O tribunal tirou. Mas fez certo. Se havia uma cadeira para ficar vazia, se tinha o convite para os dois, estava protocolado o convite. E aí se fez só uma entrevista. Hoje não tiraria mais do ar. Acho que não. Né? Não, hoje não tiraria mais do ar, porque hoje você protocola, você tem que protocolar no tribunal antes. Sim. Naquela época não tinha isso, né? E aí, se alguém faltar, bom, o problema é de quem faltou. Estão aqui as estaturas, está aqui, o convite está feito. Né? Mas são passagens interessantes que você viveu ali. Eu gostei muito do Câmera 2. O Clóvis foi um empreendedor em TV fantástico. Também morreu muito cedo, né? Muito cedo. E um querido amigo, né? Isso aí. Uma figura, né? É uma figura. Ele era uma figura brilhante do ponto de vista enquanto comunicador e enquanto empreendedor. Né? Muitas vezes aqui eu estou usando o Skype. O Clóvis, lá naquela década de 90, já utilizava algo que não era ainda o Skype, mas que conseguia fazer transmissão por internet de imagem. Ele já arriscava, ele fazia, ele tentava trazer as novidades sempre. Sem falar no excelente professor que foi do IPV. IPV, né? Do IPV, do Instituto Pré-Vestibular. Muita gente passou também. Mas tu não, né? Não. Minha mulher passou. Passou no pré-vestibular da IPV. Né? E eu me diz o seguinte. Como é que vai ser a seleção? Vai ter assim, um vencedor dos nossos, né? Clóvis Tramontina, Randon, Colombo, para contar aquela história passada, Galopa, para contar essa história. E aí um guri desses novinhos, a ideia é essa, fazer uma mescla. Como é que tu vai programar a tua pauta? É isso mesmo. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz, eu sempre dizer que eu vou apresentar histórias que vão ser contadas pelos próprios protagonistas, porque eu só vou fazer perguntas e deixar as pessoas falarem. Esse é o meu sistema que não poderia ser diferente. E uma das primeiras histórias que eu contei foi da Banca da República. Bastava ter ser pessoa jurídica, PJ, como nós popular falamos, né? Que seja empresa, não vou entrevistar, teoricamente, pessoa física. Eu fiz uma única exceção que eu não sabia. Era uma menina que cuida até hoje de gatos. Chama-se Cat Sister, uma coisa assim, eu não sei exatamente o nome. E eu só descobri que ela não tinha uma empresa quando ela contou a história dela, mas ela fazia tudo através. Era excelente. Era tão boa que depois eu tinha um gato em casa. É o seguinte, ela ia nas casas, a pessoa viajava, né?
E em vez, o gato é um tipo do bicho que ele não pode se afastar do ambiente. Nós fizemos em casa uma vez isso, com o nosso gato, quando nós tínhamos, né? Botamos num hotel, ele ficou doente, gastamos acho que uns R$1.000 em antibióticos e outros remédios, porque ele fica psicologicamente afetado por falta de referências. Então, para gato é importante, diferente do cachorro. Esse tu bota num hotel sem problema nenhum. Gato é melhor para trazer as pessoas, deixar dentro do seu ambiente. Ela é uma cuidadora de gatos. Exatamente. E aí fazia o trabalho na casa das pessoas. Exatamente isso. De lambuja, ela mandava fotos e também WhatsApps. E a gente estava, digamos, viajando em Salvador. Então, de manhã cedo, vinha a foto do gato. Atualizado. E nós tínhamos certeza de que, eu moro em casa, de que não tinha acontecido nada em casa. E ainda, digamos, aleatoriamente, ela dava água para as plantas. Né? Ou seja, estava tranquila a tua casa quando tu voltou. Essa história foi uma história muito bonita que eu contei, só para dar um outro exemplo, né, que não tinha PJ, não tinha empresa, não é CNPJ, mas ela trabalhava com Facebook. Né? A ideia é essa, a ideia é contar boas histórias. Exatamente. De empreendedores, vencedores, Portanto, pessoas que trabalhem e tenham aí algo a contar e acrescentar na vida dos nossos telespectadores. Às vezes me pergunto, por que tu não conta histórias de fracassados, derrotados? Não precisa contar. Porque muitas histórias, elas contam fracassos e sucessos. É uma sucessão de coisas. Eu acredito, por exemplo, agora, nessa crise que nós estamos vivendo, medonha, né, fantástica, né? Muita gente, de repente, está fracassando nos seus objetivos, né? Ontem, ainda numa dessas reuniões de fim de ano, um colega me perguntou, escuta, me diz uma empresa que esteja fechando em azul, ou seja, que tenha lucro final. Deve ter muitas empresas, deve ter. Mas outras também vão de repente, até cair, né? Não vão conseguir superar. E aí tu conta como é que elas passaram o fracasso, ou então, digamos assim, que não foi positivo na vida delas e como elas conseguiram se recuperar. Agora, isso a gente conta seguidamente, né? E são vários empresários conhecidos que fizeram o primeiro investimento, não deu certo, mudaram de ramo, se quebraram de novo, até chegar muitas vezes em outro ramo, ou voltar ao primeiro, aprendi com aqueles erros lá. E as pessoas têm que aprender com seus erros. Né? Isso é uma sabedoria das pessoas. As pessoas têm que aprender realmente, olha, onde é que eu errei? Deixa eu ver. Bom, agora estou voltando lá, não vou fazer de novo aquilo. E são boas histórias de se ouvir para evitar a pessoa que está nos assistindo dizer assim, vou passar por isso. Né? Para um pouquinho. Isso eu posso usar como experiência própria. É isso que eu acho que a gente tem cada vez mais fazer para as pessoas. Contar essas histórias e isso criar um alerta nas pessoas. Eu não tenho nenhuma lista. As sugestões vão acontecendo. E até eu vou fazer um apelo. Quem tiver uma boa história para contar, ou sabe de uma boa história, vai me mandando. Acho que vai ser bem interessante. Como eu, por outro lado, gosto muito de um setor... eu sempre prestigiei eu já sei o que ele vai falar, quer ver? É o seguinte, se prepare, você vai ouvir muitas histórias de vencedores do vinho. E aí o Afonso vai beber o vinhozinho. Bebe um vinhozinho junto com o pessoal, hein? Sim. Me convida para esse. E me convida para esse. Mas eu até vou te corrigir. Quem bebe vinho não chega a esse ponto que tu tá. Eu sabia que tu vinha. Quiseste representar. Eu sabia que tu vinha. Porque não, é verdade isso. Não, claro, vocês são absolutamente profissionais. Exatamente isso. Absolutamente profissionais. Como também hoje já está acontecendo. Mas é o seguinte, nós conhecemos alguns colegas nossos que vão entrevistar os donos de vinícola, os caras abrem uma garrafa de vinho e os caras não terminam o programa direito. Nós conhecemos alguns. Né? O dono da vinícola termina o programa inteirinho. O enólogo perfeito, né? E o cara, realmente, foi muito bom, obrigado a você, cara. Tem gente que rola ali. Porque nessa mesmo cesto, você pode colocar, além do vinho, né, as cervejas artesanais hoje, até as cachaças artesanais, né, que têm um sucesso muito grande e que recentemente foram beneficiados, que puderam entrar no sistema do Simples Nacional, do Super Simples, onde vão pagar
bem menos impostos. Né? Esteve comigo em Porto Alegre no início do mês o Rodrigo Alvarez, que é correspondente da Globo, deu uma entrevista para nós aqui rapidinha no 21h30. Ele veio lançar um livro com a biografia do padre Fábio de Mello. Eu saí para jantar com o Rodrigo e o Rodrigo disse, Felipe, vamos fazer o seguinte, me apresenta bons vinhos gaúchos. Ele está morando hoje em Berlim. Está morando mal, né? Ele foi correspondente da Globo nos Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para Jerusalém, virou correspondente do Oriente Médio, hoje está morando em Berlim. E o Rodrigo me apresenta vinhos gaúchos. A gente foi a um restaurante bom, tinha uma boa carta de vinhos estrangeiros e tal. Não, temos bons vinhos gaúchos. Afonso, eu me lembro o seguinte, que em 99, quando eu comecei a trabalhar contigo lá na Band, a gente tinha uma pequena quantidade de bons vinhos. E esteve comigo aqui, sentado na poltrona, que estava Adolfo Lona. A gente pegava lá... O mestre. Barão de Lantier 91, né? Era um vinho maravilhoso, então era uma referência para todos nós. Vinha alguém de fora, a gente procurava uma garrafa do Barão de Lantier 91 e fazia bonito. Né? Era uma safra boa, era um vinho bom. Todos os vinhos 91 eram muito bons. Foi uma super safra. Foi uma super safra. Em termos de qualidade, né? Aí, hoje você não fica mais restrito a um vinho. Né? Você não fica restrito a um espumante. A gente faz bonito, a gente tem boas indicações. Né? É verdade isso. Você acompanhou isso. E não necessariamente que sejam empresas grandes. Né? Hoje nós temos, digamos, empresas médias e empresas pequenas. Esses dias ainda, e não só mais na Serra Gaúcha, nós temos hoje vários terroirs, como eles costumam chamar. Né? A campanha gaúcha está fazendo excelentes vinhos. Né? A Serra Catarinense está fazendo excelentes vinhos, sem falar no Vale de São Francisco, onde nós temos vinícolas gaúchas fazendo vinho. Então, realmente, nós temos hoje, não fazemos feio. Né? E tanto isso é verdade, eu até gosto, eu não sou muito de, no jornal, dar cobertura a prêmios, porque se dá para um, sim, tem que dar para todo mundo. Mas, sistematicamente, não no jornal, mas no meu site, no meu blog, eu dou cobertura a concursos onde esses vinhos são premiados. Nós temos quantidade de vinhos que são espumantes que são premiados em Paris. Espumante, né? A gente está falando de alta qualidade. Exatamente isso. Não tem porquê, né? E aí tem mais agora virada de ano aí, não tem porquê você pegar e comprar espumante estrangeiro, gastar um caminhão de dinheiro em espumante estrangeiro. Espumantes nossos são de primeiro mundo, eu diria qualidade. Que nós perdemos só para o champanhe. Sim. Eventualmente para a cave espanhola. Perfeito. Né? Mas concordo. Fora disso, concordo. Não tem porquê, mas não tem porquê. Hoje você fazendo uma boa seleção, você vai passar um belo Réveillon tranquilamente. Não pense você assim, vou pegar e gastar. Gasta em outras coisas. Pega esse dinheiro que não está sobrando para ninguém e gasta em outras coisas. Espumante dá para consumir o espumante gaúcho com absoluta tranquilidade. E os vinhos também. Tenho convicção disso. Você acompanhou essa evolução? Sim. Né? Eu me lembro até, você falava das regiões, dos terroirs. Hoje eu me lembro quando foi aberta uma vinícola em Pinto Bandeira, e você foi a Pinto Bandeira, e eu nunca tinha ouvido falar em Pinto Bandeira, e hoje Pinto Bandeira está no nosso mapa. Sim. Né? Eles, inclusive, têm indicação de procedência, chama-se IP. Quer dizer, são várias caracterizações de vinhos. A primeira é o IP, indicação geográfica ou indicação de procedência. Quando tu vê, por exemplo, um selo de Pinto Bandeira, que tem o IP, você já sabe que esse vinho é dos melhores, inclusive naquela região. Digamos, depois o ápice disso é, então, aqui o Vale dos Vinhedos, como... Meu Deus, agora está me faltando o nome, mas Denominação de origem. Denominação de origem, exatamente isso. Aprendi contigo isso, só como foi um bom professor. Denominação de origem, esse era o termo que estava te faltando. Que é o único que tem, por enquanto, é o Vale dos Vinhedos. E aí 2 vinhos que são os principais, que no tinto é o Merlot e no branco é o Chardonnay. Que há muito tempo era o Cabernet Sauvignon para nós. Né? A gente saiu produzindo Cabernet Sauvignon adoidado, e aí depois a gente foi ver que determinado terroir no Rio Grande do Sul serve para determinada uva. Né? Eu diria até que foi o Cabernet Franc o primeiro, né? O primeiro eu acho que foi o Cabernet Franc. Que depois se perdeu, e agora mais recentemente estão recuperando e estão fazendo excelentes com cortes, né? E aí fazendo... exatamente isso. Mas hoje o grande vinho nosso aqui do Brasil
É o Merlot, como o Taná é do Uruguai, como o Malbec é da Argentina e assim por diante. Né? Não tem por que a gente pegar aí muito mais longe que isso, não. Muito mais longe que o Chile para beber bons vinhos. Não precisa sair do Brasil para beber bons espumantes. Precisaríamos só reduzir um pouco os impostos. Né? Está muito Essa caro. é a reclamação. Né? Metade do preço do vinho são os impostos aqui. Isso é um absurdo, não? Exatamente. Isso é um absurdo. Pela geração de mão de obra, pela falta de... pela dificuldade que cria na concorrência com os estrangeiros. Isso é um absurdo que o governo Nós não quase conseguimos sair disso quando foi derrotado na Assembleia Legislativa um projeto caracterizando o vinho como alimentação, como existe na Espanha. Aí reduziria drasticamente os impostos. Mas, coincidentemente, foi alguém da Serra, o governador... Isso aí que eu estava pensando, isso é governo Rigoto e é Paulo Pimenta, né? O deputado era Paulo Pimenta? Acho que era, né? Eu acho o Rigoto que vetou. O Rigoto vetou, porque deu uma polêmica na questão. Sim. É bom lembrar o seguinte. Exatamente. Vamos lembrar o seguinte, com justiça aqui. A questão era, mas vamos colocar uma bebida alcoólica na cesta básica. E aí a defesa que se fazia era a defesa assim, bom, esse pode ser considerado um alimento, em várias partes do mundo é considerado, na Espanha é assim, sim. Então se tinha essa tese. Mas, realmente, se criou uma polêmica naquela época e a polêmica tomou conta e a chiadeira foi maior. E aí ele vetou. Inclusive os médicos, embora alguns estejam favoráveis a isso, eles, de uma forma geral, não falam muito disso. Agora, quando fiz o meu check-up desse ano, quando fiz no aparelho, o médico, o cardiologista, perguntou, escuta, qual é o remédio que está tomando? Teu colesterol baixou de 200 para 180. Aí ele disse, mas um cálice de vinho por dia. Não. Eu disse o seguinte, eu estou tomando um remédio que vocês não recomendam. Vocês não gostam. Mas diz que é. Aí eu falei que eu estava tomando um cálice de vinho por dia, né? Ele disse, cálice do Afonso. Eu concordo com... O recomendado pelos médicos é isso aqui, é o que tem de água aqui, tá? Isso é o recomendado pelos médicos. O Afonso, deixa assim, não vou dizer isso. Não. Agora vamos desmentir. Tu tomarias o copo inteiro? Eu tomaria a garrafa inteira, Afonso. O vinho tinto, exatamente, essa tá na medida. Pode até ser. Está na medida, exatamente. Está na medida. Eventualmente eu tomo 2 meias taças. Eventualmente eu tomo 2 meias garrafas, formo uma garrafa, tá bom? Então eu falo mal de mim também. Não pensa que eu vou falar só mal de ti. Tu me ensinou, rapaz. A gente não pode se levar a sério. Vamos para o intervalo comercial e voltamos para o último bloco com o Afonso Ritter, que estreia em janeiro Vencedores aqui na TVU. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, buffets e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br.
Sim, nós estávamos no intervalo comercial falando a respeito das quantidades de vinho que a gente bebe. Calma, gente. De vez em quando, pensa que é sempre, não. Normalmente é só esse cálice mesmo, tranquilos, né, Afonso? O que tu está lendo, por sinal? Tu sempre foi um leitor, né? O que tu está lendo? É uma pergunta boa, né? Tu sabe que eu leio pouco. Está lendo pouco? Tu já leu mais. Na nossa época, tu lia bastante. Quem que me viciou não foi o papel. Quem me viciou foi a eletrônica, né? Eu leio muito, mas muito no computador. No computador. E aí muita notícia. Sim. Tá. Notícia, livros. Estudos. Eu estou lendo um livro, um romance do diretor executivo do parque da Unicinos, né, Tecnocinos, Luiz Felipe Malander. Ele foi uma coisa curiosa, nasceu também a amizade nasceu no jornal Gente. Nós na época, não sei se na tua época, nós tínhamos aos sábados, sextas-feiras, um espaço dedicado a livros. Fala, eu tenho medo. Fala. Aí é o seguinte, alguém contou, ou ele me mandou o livro... espaço chamava Livros e Escritores. Exatamente isso. Até foi uma sugestão minha para fazer isso. Foi uma pena, depois não se continuou, né? Porque era um estímulo à leitura. A ideia era essa. Lançamentos novos, principalmente. A ideia era essa. A gente tinha a ideia de estimular a leitura e dar uma dica para a pessoa comprar aquele livro no final de semana, ler no final de semana um livro e tal. Porque as pessoas muitas vezes não têm dicas, né? Então a ideia era nossa, vamos conversar com o escritor, vamos conversar com alguém sobre um livro e passar a informação. Esse Luiz Felipe Malander era diretor do Banco do Brasil, se aposentou. Depois, antes de se aposentar, ele foi... A direção do banco pediu para ele abrir o escritório lá na Coreia do Sul, em Seul. Aí ele abriu o escritório e ficou um tempo dirigindo o escritório. Tanto que ele se tornou nosso correspondente para assuntos daquela região. Mas eu conheci ele justamente numa entrevista que ele nos deu sobre... Ele escrevia contos, romances e assim por diante. Depois estou lendo hoje um romance dele... que ele, eu me reconheço muito, porque ele é de Cerro Largo. Ele nasceu também num lugar assim pequeno, um pouco maior do que o Pinheiral, onde eu nasci, né? Sim. Mas os personagens são muito... Pinheiral em Nova Petrópolis, viu, gente? Para localizar bem. Para localizar bem. Eu faço questão de... Não, para localizar, né? Onde é que é o Pinheiral? Pinheiral em Nova Petrópolis. Eu estou lendo agora o romance dele, é nome o título até o nome do personagem, né? Agora eu vou contar um dia em que uma jovem estagiária chamada Edith Auler pegou e deixou 4 jornalistas experientes embasbacados. O Jornal Gente terminava, nós nos reuníamos para tomar um café, avaliar o programa do dia e programar o do dia seguinte. Quadro Livros e Escritores, Edith Auler, recém-integrada ao Jornal Gente. Produtora, né? Produtora. E na quarta-feira, Afonso, Políbio, Bira e eu... sexta-feira tem o Livros e Escritores. Alguém tem alguma sugestão de livro? Nenhum tinha. Ninguém tinha ali, porque eu acho que todo mundo lendo livro estrangeiro, alguma coisa assim. Ninguém tinha uma sugestão. E nós comunicamos, olha, pensa num livro. Na quinta-feira, essa jovem menina chega e diz assim, pensou em alguém? Pensei no Paulo Coelho. E nós os olhamos e assim, Paulo Coelho nunca vai nos dar entrevista. Não, Paulo Coelho bombando. Bom. Até tínhamos um certo preconceito, né? Também talvez tivesse um preconceito, mas todos nós queríamos a entrevista. Sim, todos afinal, porque é um personagem mundial hoje, certamente. Né? E todos nós desconsideramos a jovem produtora do programa. Aí... ficou o Felipe, delegaram o Felipe, acha um dos escritores gaúchos que está lançando livro, conversa com ele e tal, e marca. Então, não vai conseguir, ela está enlouquecida. Plano B. Um plano B. Então, chega no dia lá, 7h30 da manhã. Eu não tinha feito a lição de casa, não tinha. Mas eu sabia que o Moacir Scliar, que sempre nos atendia muito bem, ia lançar um livro. Então, cheguei lá e disse, olha, Moacir Scliar e tal. Falou com ele, não falei, mas... tá tranquilo, Moacir, a gente liga e tal, ele atende sempre muito cortês, muito querido e tal, é nosso amigo. Aí, vamos surpreender a jovem produtora. E aí, lembrou? Sim,
Paulo Coelho vai nos dar entrevista e nós 4 caímos, né? Nós, o quê? Paulo Coelho vai dar entrevista para nós? Porque ele estava bombando, se ligou para Paris, ele ficou meia hora no ar conosco. E depois tem uma outra entrevista engraçadíssima, que o Afonso Ritter, ao terminar a entrevista, disse o seguinte: essa entrevista só serviu para a gente aprender o plural de Gerdau. A gente entrevistou Narcisa Tamborindengue, quando ela lançou o livro Ai Que Loucura. No meio da entrevista, a Narcisa começa a falar, não sei o que, porque, sabe, eu vou seguir do Rio Grande do Sul, eu sou muito amigo dos Gerdais. Dos Gerdais. Dos Gerdais, ela falou, né? Aí a entrevista foi um horror e tal. Tanto é que ela falou tanta coisa que 10 minutos depois da entrevista, ela assim, olha, tem como pegar e editar a entrevista? Não, foi ao vivo. Ela, ferrou. Lembra que ela ligou? O meu advogado vai me incomodar. Porque ela falou no mundo da droga, falou um monte de coisa. E aí o Afonso, essa entrevista só serviu para a gente aprender o plural. O plural de Gerdau. A gente se divertia. Né? É verdade. Isso a gente se divertia, cara. De uma forma geral, a gente se diverte, né, na profissão. Né? Isso é... A gente gosta, né? A gente gosta, né? E tu me ensinou isso, quer dizer, olha, não se leve muito a sério, cara. Quer dizer, você tem que saber dar risada. A gente erra, passa rir por cima de si mesmo, né? Rir de si mesmo. Exatamente. Exatamente isso, né? Vocês me ensinaram isso, quer dizer, olha, passa por cima do erro, não fica também, errou, reconhece o erro, vamos embora, toca. A vida tem mais pela frente, né? Porque tem famosos colegas nossos que não erram. E não erram e não riem de si, porque acham que nunca erraram, nem vão errar. Né? Não. Então, isso é tão ruim, né? A gente chegar como se fosse autossuficiente, ninguém é, né? Não, tem assim, a gente conhece, e aí é uma crítica, sim, a alguns colegas nossos que dizem o seguinte, estou acima, ou não reconhecem os erros. Não, veja bem. Gente, o Afonso tem uma outra frase que eu aprendi com o Afonso, que não é dele, mas o Afonso tem, assim, quando a gente tem que dar explicação, é muito ruim. Né? Exatamente, isso sim. Né? Tem que dar explicação, tem que se explicar por que errou, por que diz. É muito ruim. Diz logo o que foi. Diz logo o que foi, seja honesto com o teu telespectador, seja honesto com o teu ouvinte, com o teu leitor. Errei. Né? Senão as pessoas ficam dando volta, explicação, querem sair daquilo. Não é assim. Eu acho isso muito... Seja honesto na relação com as pessoas. Né? A gente tem uma obrigação para quem está do outro lado. Tu é muito assim, tu é muito transparente. Não sei se sou, né? Mas... Não, tu sempre foi. Tu sempre foi. Vamos lá, vamos voltar ao Vencedores. O que faltou dizer do Vencedores? Ora, eu então vou dizer o seguinte, Vencedores, agora vou falar a meu favor. Certo. Eu também gosto de fazer esse programa, porque ele não desatualiza, né? Perfeito. Eu estou numa situação de vida, todo mundo... enxerga os meus cabelos brancos, eu não quero... esses cabelos brancos há quanto tempo? Bom, eu te conheci com esses cabelos pretos brancos. Nunca foram. Pretos nunca foram. Tu sabe que eu era vermelho, os meus cabelos eram vermelhos, né? Descendente de Unos. Não, nunca pintou. Nunca pintou, eles esbranquiçaram. Exatamente isso. Então, eu não queria assumir compromisso todo, diário, assim, de chegar, de falar no jornal. Então, um programa que não desatualiza, eu quero ficar fora 2 semanas, né? Se bem que já me assinalaram que aqui pode surgir... Pode surgir novidades. Tem mais novidade por aí. Exatamente. Sempre tem uma novidade. Mas a ideia era o seguinte, como eu escrevo, eu tenho um coluna no jornal, tenho um site que é com o meu nome, www.afonsorritter.com.br. Afonso é com 2 Fs, porque eu nasci antes da revisão ortográfica de 1943, quando tiraram os 2 Fs de Afonso, né? Então eu quero escrever, tanto na internet como no jornal, eu posso fazer em qualquer parte do mundo, né? Então, se eu quero, por exemplo, ficar 2 semanas fora, eu posso gravar o Vencedores, gravar 2 programas e posso me mandar. Quer dizer, é uma forma... Que é o que todo mundo quer. Um laptop, uma boa conexão com a internet, a tranquilidade de poder gravar boas histórias e deixá-las que não serão perecíveis, essas histórias. Nunca são. Muito dificilmente. Eu gravei uma história que era do dono do Copacabana, né? E eu gravei às terças-feiras, ele morreu na quinta-feira, e aí quando meu programa era apresentado aos sábados, eu fiz uma pequena introdução e fiz uma homenagem a ele que tinha morrido, né?
melhor de tudo é fazer o programa da Globo, das sextas-feiras, né? O nosso amigo que fala, acho que uns 4, 5 minutos em todo o programa, ele só faz a transição entre um bloco e o outro, né? E faz isso uma vez por semana, deve ganhar bem, né? Qual os programas? O Globo Repórter, né? O Chapelin. Esses dias, numa roda de jornalistas, o pessoal estava comentando, o meu ideal é fazer um programa semanal que eu preciso falar só 5 minutos. Ele deve gravar 3, 4 cabeças, como tem vários programas já adiantados. Mas ele merece, ele é uma figura, baita, né? Cara. Competente. Aí seria o supra-sumo da tua qualidade de vida, é isso? Esse seria o supra-sumo da... Vai lá, grava 5, 6 cabeças. Também não, vai trabalhar, rapaz. Está pensando que tem muito ainda para trabalhar, rapaz. Então, aguarde, né? Eu gostaria realmente que nós pudéssemos mostrar para bastante gente isso. E como tinha também, quer dizer, são coisas que não interessam apenas, neste caso, aos empresários, né? Porque empreendedores, eu gosto muito dessa palavra, empreendedores, em vez de empresários. Empresários levou, assim, um pouco uma imagem não muito boa, né? Até o presidente da Fiergs, Heitor Bila, estava se queixando desses dias, né? Afonso, o que está esperando de 2017 na economia? Que vem por aí. Você vai empreender esse programa novo, vem aí o Vencedores, mas na economia, o que como jornalista econômico, feitos os balanços de fim de ano aí do Rio Grande do Sul, o que você está esperando? Eu vou dizer como foi a conclusão, vou falar o que foi a conclusão do almoço da FEComércio. No ano passado, o economista da FEComércio disse, eu não vou desejar feliz ano novo para todos, porque realmente não vai ser. Esse ano ele terminou dizendo o seguinte, olha, eu acho que esse ano eu posso dizer feliz ano novo. Não vai ser um grande ano, mas vai ser uma transição entre o negativo, entre a recessão e o começo da retomada. Isto ficou mais ou menos generalizado. Eu participei de almoços da Celulose Rio-Grandense, da Associação Comercial de Porto Alegre, da FEComércio, da Fiergs e hoje também da Farsul. Então, esse é um pensamento, digamos, das entidades empresariais, é mais ou menos este, né? Vai ser uma transição muito lenta, nós estamos com sempre comparação, tem que ver qual é a base disso. A base é muito fraca, porque nos 2 anos de recessão, o ano passado e este ano, nós perdemos um pouco mais de 8%. Portanto, teríamos que recuperar 8% para começarmos a ter um crescimento positivo. Todos os que eu ouvi falar acreditam em nível nacional, nível local, pouco abaixo de 1%, pelo menos de 0,5% a 0,8% o crescimento, o que já para nós é uma coisa positiva. E eu acho que isso vai acontecer realmente. Afonso, um bom Réveillon para ti e para a família. Janeiro tu inicia trabalhando então, tá, guria? Não vai fugir para Capão, não. Vai trabalhar bastante. Vencedores vem aí na programação da TVU. Bom te ter aqui essa noite. Um bom 2017. Eu agradeço o convite e uma das razões que eu vim para cá foi a tua presença. Porque eu te reconheço também. Tu falaste tanto que aprendeste de mim, mas eu tenho que dizer que eu te reconheço como uma pessoa muito séria, um jornalista de muita competência e de grande sucesso, né? Exatamente. A gente se divertiu. O mais importante é eu queria ser tu na televisão. Tem aquele gabarito, sabe? Nada. Tu acha? Queridão, bom te ter aqui. Mais uma vez juntos, tá bom? E tem coisa aí que a gente vai fazer coisa juntos, sim. Não pensa que a gente vai se separar. Estamos falando domingo de noite, né? Dá pra falar isso? Acho que não. Acho que a chefia não vai deixar. Não. Depois tu nos complica. Tu não vai nos complicar. Mas eu tô novo aqui. Tu acha? Sim. Deixa assim no ar. Tá bom. Afonso Ritter esteve comigo essa noite, muito obrigado. Grande Afonso, Vencedores vem aí na nossa programação em janeiro. Fique sempre com a TVU. Uma boa noite para você e até a próxima.
TVU, a nova TV dos gaúchos. Uma emissora da nossa terra, feita pra nossa gente e com um DNA 100% local. O valor e a cultura da região sul na tela da comunidade rio-grandense. Transmissão simultânea multiplataforma, presente em 20 municípios da Grande Porto Alegre via canal 55 da TV aberta, canal 11 da TV a cabo de Porto Alegre e nos dispositivos conectados via Web TV. Programação regional. Veiculação das produções regionais de maior tradição da TV gaúcha. A riqueza e a diversidade étnica e cultural com muito mais informações locais, junto com os melhores segmentos da TV, ao vivo, em horário nobre, nas telas da região sul. TVU, a nova TV dos gaúchos. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados, às 21 horas, nos estúdios da TVU. Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar, fazem parte desse programa que tem personalidade própria. Revelações e novidades, bom humor e muita informação é o que você encontra no programa No Controle. Fortunati.com é um programa de entrevistas apresentado por José Fortunati. Exibido pela TVU às terças e quintas-feiras, sempre às 21 horas. O programa apresenta como convidados lideranças ligadas às áreas da política, cultura, economia, negócios, comunitária, sindical e entretenimento, procurando refletir sobre as suas realidades e seus impactos diretos na vida dos gaúchos. Fortunati realiza um bate-papo com os convidados de forma que a conversa flui naturalmente, sendo as questões abordadas de maneira leve, entretanto aprofundadas. Consumidor RS, um programa que leva, através de entrevistas e reportagens, orientações qualificadas ao comércio, à indústria e aos prestadores de serviço para o aperfeiçoamento de suas relações com o seu público consumidor e a informação esclarecida dos direitos do consumidor ao telespectador para fazer valer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E exibido todas as segundas-feiras, às 22h30. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. O único ponto negativo que é realmente espaço. Falando um pouquinho mais dos concorrentes. O interior dele é muito mais alto que o S4. O 4x4 ele não perde tempo patinando. O porta-malas tem que ser dá mais de 3 giros e ele está segurando muito tentado. Esse é o primeiro SUV compacto que se utiliza no motor turbo diesel. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site
tokiglass.com.br. Agora em Porto Alegre, Jalapeno. Venha saborear uma viagem de sabores e delícias da tradicional cozinha mexicana e apreciar esta nova e inigualável fusão de sabores, como o burrito mexicano, nachos, tacos e quesadilhas, todos acompanhados pelos deliciosos molhos especiais. Com ou sem pimenta, um deleite para os paladares mais exigentes. Pensou comida mexicana? Já pro Jalapeno. Praça de alimentação do Bourbon Shopping Vale de Assis, Brasil.